2 Coríntios capítulo 5, a Bíblia diz que, a partir do verso 18, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, e nos confiou a palavra da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Sabe que esse é um trecho muito pontual das Escrituras, porque tudo que nós ouvimos, escute, tudo que nós cantamos, tudo que nós oramos, tudo que nós comemos das Escrituras Sagradas precisa convergir em uma coisa: o homem dar um passo para mais perto de Deus. Se a pregação que nós temos ouvido não está nos levando para mais perto de Deus, ela não faz parte do ministério que nós recebemos, porque nós recebemos o ministério da reconciliação, e o ministério da reconciliação cabe ao homem fazer um apelo, como diz no versículo 20, como se Deus estivesse através de nós, fazendo um apelo: reconcilie-se com Deus. Todas as mensagens que nós ouvimos precisa colocar em nós uma fome e uma ânsia para darmos um passo para mais perto dele. Se o que você está comendo não está te levando para mais perto de Deus, talvez não faça parte do ministério da reconciliação. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, abra o teu coração para que Ele puxe você para um pouquinho mais perto, para um pouquinho mais perto, para um pouquinho mais perto, porque no grande dia nós não vamos ser puxados para mais perto, no grande dia nós vamos ser puxados para dentro. Alguém ouviu o que eu disse? No grande dia nós não seremos puxados para mais perto, Adenilton, nós seremos puxados para a totalidade, para dentro dele, porque a eternidade não é um lugar bonito com ruas de ouro, irmão. Rua de ouro a gente acha aqui na terra. Alguns lugares que você vai em Dubai tem carro de ouro, casas de ouro. O que eu quero com rua de ouro? A eternidade é um lugar onde nós vamos estar totalmente empossados, entronizados na presença, na glória de Deus. Um lugar onde coisas, elas não vão satisfazer a gente. Rua de ouro, porta de diamante e de cristal, pelo amor de Deus, o que eu quero com isso, irmão? Eu conheci um pouquinho de Jesus na terra, eu quero a totalidade dele na eternidade. Rua de ouro, vocês têm cada brincadeira. Eu quero é Deus. O meu pai espiritual, que ele nem sabe que é o meu pai espiritual, que me gerou na fé, o pastor Antônio Cirilo, a quarta pessoa da Trindade, como diz meu apóstolo, ele fala assim: Pai, o Cirilo é a quarta pessoa da Trindade de você. Ele diz assim: se Jesus não estiver no céu, o céu é um lugar que você não vai me ver, eu não quero ir para lá, porque a presença de Jesus é o nosso galardão. A nossa mente ela é tão humana, é tão rasa, que a gente trabalha para Jesus imaginando que galardão é uma pedrinha na coroa, para a gente andar, olha, tem mais pedra que você, viu, Patrick? Porque nós somos materialistas, então nós traduzimos as coisas espirituais dentro da nossa realidade, só que as coisas espirituais às vezes são inefáveis, irmão. Por que a Bíblia fala de rua de ouro? Talvez seja uma linguagem figurativa, ou talvez não, mas irmãos, a rua de ouro não é o que atrai o meu coração, a pedrinha na coroa não é o que atrai o meu coração. Olha, eu vou trabalhar para Jesus, para ter um galardão. O que é o galardão, irmão? Eu não sei, só sei que eu tenho orado há uns 7 anos, falando: Jesus, se o galardão for outra coisa, além de você, eu troco tudo, eu dou todo o meu galardão para ter mais de você. Eu estou orando isso há uns 7 anos, eu falo: Deus, eu não sei o que é o galardão, não sei. Se você souber o que é o galardão, você me diz. Eu não sei, não sei se é pedrinha na coroa, não sei o que é, terreno maior que o outro, não sei, eu não sei. Mas eu tenho orado nos últimos 7 anos falando: Jesus, se eu tenho galardão, eu não quero saber o que é, eu troco todo ele por um pouquinho mais da sua presença. Eu dou todo o meu galardão para que você me dê um pouquinho mais de você, um cheirinho a mais. O que eu quero com galardão, irmão? A gente chega num lugar que nada mais importa, nada mais nos satisfaz, é que a gente é materialista. Aí a gente acha que no céu vai ter essas coisas, irmão. O céu é a eternidade, é um lugar em Deus, é um lugar nele,
Por isso que a pregação do Evangelho, ela precisa nos levar um passinho para mais perto dele. A pregação do Evangelho não vem para deixar você mais entendido, para que você ocupe um novo cargo na igreja. A pregação do Evangelho, ela não vem para alegrar a sua alma, ela vem para transformar a tua vida, irmão. Ela vem para mudar como você anda, a sua estrutura. Talvez você receba a palavra de Deus hoje e no ventre ela se amarga, ela fica amarga, você fala, meu Deus, ai. Talvez você fique angustiado, vá para casa e não consiga dormir. Mas a pregação, a genuína, estou falando da genuína, aquela que o Espírito Santo traduz no teu espírito. Essa pregação, ela vai tornar você uma pessoa melhor. Não vai te dar as coisas na terra. Irmãos, nós temos ouvido que Deus quer dar as coisas para vocês, e a gente lê a Bíblia, Jesus está falando para você dar as coisas para Ele. A gente ouve a pregação de que Deus vai dar as coisas para você, aí nós lê a Bíblia, está falando para Deus dar as coisas para Ele. Para a gente dar as coisas, mais bem-aventurado é aquele que dá. Eu estava conversando com o pastor Wesley hoje, e a gente estava falando antigamente como que as nossas mães falavam. Ai, tô mal, eu preciso ir para a igreja. Ai, tô mal, gente, mas nossa, eu preciso ir para a igreja. Minha mãe falava assim, essa semana eu tenho tanta conta para pagar que eu preciso ir para a igreja, para Deus me abençoar. Alguém já ouviu isso? Ai, tô tão mal que eu preciso ir para a igreja. Era até engraçado. Que a gente se aproxima dele, fala, Deus, eu estou precisando disso, joga as nossas moedinhas, e depois a gente fica com a nossa alma lavada e a nossa consciência limpa. Mas escute, irmãos, a caminhada com Deus talvez vai tirar algumas coisas de você. Talvez a caminhada com Deus arranque em vez de dar. Talvez você está vindo para Jesus e Jesus está falando para você, perca. Você está falando, eu quero ganhar. Ele está falando, não, você tem que perder. Eu quero que alguém me dê. Jesus está falando, mas você que tem que dar. Juízes capítulo 14, vamos lá. Que o Espírito Santo nos conduza em favor nessa noite. Não deixe que essa palavra toque o seu entendimento, irmão. Deixa que ela penetre a tua vida, em nome de Jesus. Juízes capítulo 14. Obrigado, Espírito Santo. Vamos ler a partir do verso 12. Os irmãos estão comigo? Amém? Amém? Pularam muito, agora está sem força, né? Amém? Juízes 14, vamos ler a partir do verso 12, que diz assim: Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, eu vos darei 30 vestes, 30 lençóis e 30 vestes festivas. Como está em outra tradução? Eu vos darei 30 túnicas de linho e 30 mantos. Na minha tradução está 30 lençóis e 30 vestes festivas. Alguma tradução está diferente? 30 camisas e 30 vestes festivas. Vamos continuar o verso 13. E se não me puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 vestes festivas. E eles lhe disseram: dai-nos o teu enigma a adivinhar, para que ouçamos. Então lhes disse: olha o enigma de Sansão aos filisteus: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias eles não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, os homens da cidade, eles foram até a mulher de Sansão e disseram: escute, persuade a teu marido para que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos vós aqui para possuir o que é nosso? Não é assim. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não me declarastes a mim.
E ele lhe disse: eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e te declaria eu a ti? E chorou diante dele. Olha o versículo 17, enfatize, coloque a sua atenção no versículo 17. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto ela o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Obrigado pela tua palavra, Espírito Santo. Regenera a nossa mente e o nosso entendimento, para que a tua palavra agregue e transforme a nossa vida em nome de Jesus. Ouça, nós vivemos dias que nós temos acesso a tanta informação, que tem se formado ao redor do cristianismo, uma ideologia se formado ao redor do cristianismo, tantas coisas que nós chamamos hoje de visão. Nós chamamos hoje de eu sou da visão do reino, eu sou da visão do cabeludo, eu sou da visão do isso, eu sou da visão daquilo, eu sou da visão do A, sou da visão do B, eu sou da visão do punk. Tantas coisas que hoje nós chamamos de visão, na verdade são construções ao redor do que é genuíno. Nós vamos incrementando tantas coisas, e isso vai tornando na mente do povo um enigma, um questionamento. E existe um questionamento em toda a humanidade, escute, e todo ser humano carrega esse enigma, e o enigma é: quem é Jesus? Será que ele é o Salvador do mundo? Será que ele é o profeta enviado? Será que ele é Deus encarnado? Ou será que ele é o Filho de Deus? Ou será que ele é o quê? O rei? Mas como assim o leão? O cordeiro? Se um incrédulo entra em nossas reuniões e não for revelado-lhe pelo Espírito, ele vai falar: como assim cordeiro? Como assim leão? Ou ele é cordeiro ou ele é leão. Existe um questionamento, irmãos, no coração de todo homem. E todo homem deseja saber a fonte pela qual ele foi criado. E Colossenses capítulo 1 diz que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. E sabe que nós sempre vamos ter como tendência buscar a origem, buscar a fonte. Quer entender isso melhor? Olha que coisa louca. Se você ler Gênesis capítulo 2, você vai ver que o homem, ele foi criado fora do jardim. Deus cria o homem, e depois a Bíblia diz que Deus coloca o homem dentro do jardim. E quando o homem está dentro do jardim, Deus cria quem? A mulher. Então nós podemos ver o reflexo da criação do homem e da mulher nos dias de hoje. Você pode ver que quando o menino ou a menina é criança, o rapaz ele quer sair para fora, ele quer desbravar a rua, ele quer jogar bola, ele quer caçar passarinho, ele quer subir montanha, ele quer pular muro. E a menina, ela gosta de ficar mais em casa, ela é mais caseira. A origem do homem, ela é desbravadora, ela quer as coisas de fora. A origem da mulher, ela é quieta, ela quer as coisas de dentro. Porque o homem sempre vai buscar a fonte pela qual ele foi criado. Se o homem foi criado fora, ele sempre vai ambicionar as coisas de fora. A mulher foi criada dentro, ela sempre vai ambicionar o lugar mais aconchegante, as coisas de dentro. Porque eu e você sempre vamos buscar o lugar, a origem que nós fomos gerados. Posso ouvir um amém? E o homem, o ser humano, ele sempre vai ter o questionamento de saber a respeito da fonte pela qual ele foi criado. Por isso que as pessoas, elas não precisam ser convidadas a um culto legal. Elas precisam ser atraídas à pessoa de Jesus Cristo. O nosso evangelismo só será poderoso se a isca for verdadeira. Se a palavra do nosso evangelismo for Jesus está vivo, vem e vê. Se a pregação do nosso evangelismo for Jesus, ele está vivo, vem e vê. Porque existe
Algo que eu tenho percebido, irmãos, isso não é uma revelação instantânea. Isso é algo que Deus tem me revelado e eu tenho buscado entender isso no meu espírito. O quanto que as pessoas buscam religiões e métodos e visões, mas na verdade tudo que elas querem é conhecer um pouquinho mais de Jesus. Porque tudo está nele, a plenitude da sabedoria e da riqueza e do conhecimento. Está em quem? Em Moisés? Nele reside toda a plenitude da sabedoria e do conhecimento. Em Jesus. Tudo que os homens sondam, tudo que os homens procuram, na verdade o anseio é um questionamento. Quem é esse, o Rei da Glória? Quem é esse, o Rei da Glória? Sabe que o primeiro corpo glorificado a entrar no céu foi o corpo de Jesus. Moisés não entrou no estado de glória, Enoque não entrou no estado de glória, Elias não entrou no estado de glória. O primeiro corpo a entrar no estado da glória de Deus foi o corpo de Jesus. E aí eu fico imaginando, eu amo pensar nisso, é a coisa mais louca. Porque Jesus está no meio de 500 irmãos, ele dá instrução aos discípulos, e de repente ele começa a ter acesso ao céu. E imagina quando Jesus passa nas regiões celestiais, os anjos estão lá andando para lá e para cá, de repente alguém olha e fala: ei, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí os anjos olham e falam: mas quem é esse o Rei da Glória? Quem é esse o Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E Jesus entra no estado eterno com um corpo físico glorificado. O maior questionamento do meu coração e do seu coração, irmão, não é qual visão que você é. O maior questionamento do meu coração e do seu coração é conhecer mais de Jesus. E aí esse texto que nós lemos, ele é tão atual, ele é tão perito nos dias de hoje, que Sansão, ele se apaixona por uma mulher de um povo distante. Esse Sansão, escuta. E aí ele chega para o pai e fala assim: eu vou me casar com ela. O pai fala: você tem cada brincadeira. Não, eu vou me casar. Não, por que você não casa com uma daqui do seu povo? Porque não há ninguém mais bela. Escute, se você tiver uma veia bem profética, que tiver latente agora mesmo, você vai pegando o teu espírito, não precisa nem traduzir para você. Não há ninguém mais bela do que ela, mesmo sendo ela de um povo distante. Eu quero me casar com essa beleza. Eu falo: então tá, então vamos. No caminho, Sansão mata um leão, e depois ele está passando no meio do leão, ele vê que a carcaça do leão tem um mel dentro, ele para e come o mel de dentro do leão. E quando ele chega no povo, ele está tão se achando, tão tipo assim, naquela teoria ali que o psicólogo Patrick me ensinou, Sansão estava tão se achando, que ele chega no povo da cidade e ele fala assim: eu vou dar um enigma para vocês. Sansão chega num povo distante, alheio, e lança um enigma no coração dos homens, e fala assim: quem há? O que há? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Se alguém conseguir me revelar esse enigma, eu vou dar para vocês vestes festivas. Se vocês descobrirem o enigma, vocês vão ter vestes festivas. E aí o povo da cidade começa a ficar igual os homens de hoje em dia. O que será que quer dizer? Que do forte saiu comida o que há mais forte, sei lá o quê. O que será que quer dizer isso? Sabe o que os homens da cidade fazem? A mesma coisa que fazem hoje. Eles vão até a noiva. Eles começam a pressionar a noiva. Então, se você não me revelar o enigma do seu noivo, nós vamos te oprimir. Nós vamos oprimir a tua casa. E a gente vê a mesma coisa hoje. As pessoas olham para você: você é crente? Ah, crentinho safado. Ah, larga a mão de ser besta, vai fazer o que na igreja? Na verdade, irmão, quando você fala que você é cristão no seu trabalho e as pessoas estão te oprimindo, o clamor é diferente. O clamor é falar: cara, você é crente? Então revela para mim, cara, qual é o leão que foi morto para que de dentro dele saísse doçura? Revela para mim qual é o enigma de Jesus Cristo. Revela para mim.
Ou será que eu preciso interpretar o nome do leão que foi morto para que de dentro dele saísse a doçura da salvação? Alguém quer que eu fale o nome desse leão que foi morto? Hã? Alguém sabe o nome dele? Hã? Como que é o nome dele? Ai, que delícia. Como que é o nome dele? É verdade. Ele é o leão que foi morto para que eu e você pudéssemos herdar a doçura da salvação, irmão. Ele é o leão que foi morto para que eu e você pudéssemos beber da doçura da vida eterna. Deixa eu voltar aqui, que senão a gente fica emotivo na hora da palavra e não prega, fica só querendo chapar. Mas vamos pregar, amém? Então escute, alguém que é recém-convertido, levante sua mão. Não, quem aqui tem menos de 1 ano de conversão? Não, todo mundo é mais velho, glória a Deus. Sabe que quando, na verdade, as pessoas da tua família te oprimem, o que você vai fazer na igreja? Na verdade, existe um clamor dentro delas falando assim, cara, fala mais para mim do que é que você está vivendo lá na igreja. O enigma, o questionamento existe no coração de todos os homens. Enfim, os homens da cidade chegam até Jesus, até a noiva, e começam a oprimir ela. Escute, e começam a dizer, ei, fala para mim o enigma do seu noivo. Agora, entra a coisa mais louca dessa parábola. Você teve lua de mel com a Maureen? Imagina desse cara. 7 dias a mulher ficou chorando na cabeça dele. 7 dias de lua de mel. Aí ele falou, agora vamos lá namorar. Aí não aquele amor, dá um beijinho. Não encosta em mim. Imagina que lua de mel mais terrível. Não encosta em mim. E a Bíblia diz que durante os 7 dias da boda ela chorou diante dele, do noivo. E o verso 17 é uma chave, porque o verso 17 diz, porque ela importunou o noivo revelou o enigma para ela. E quando ela revela o enigma aos homens da cidade, sabe o que os homens da cidade recebem? Vestes festivas. E sabe por que eu e você, nós vamos participar das bodas do Cordeiro? Porque nós receberemos vestes novas, vestes festivas, vestes de festa. Só que ninguém receberá vestes festivas sem ter a revelação de Jesus Cristo, irmão. Ninguém vai receber vestes novas sem antes ter a revelação exata de quem Jesus é. O que vai salvar a minha vida, o que vai salvar a tua vida, irmão, não é a visão que você é, não é a denominação que você participa. A única coisa que vai dar direito, escute por favor, não se disperse. A única coisa que vai dar direito para que eu e você sentemos na mesa com o Cordeiro é a revelação que você tem de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, se creres, será salvo. Se você tiver uma revelação de Jesus Cristo, você será salvo. Não é porque, mas você chegar na eternidade e fala, pai, mas eu ia na igreja todo domingo. Mas você nunca teve a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, não importa se você está aqui me ouvindo pregar hoje e já frequenta essa casa ou uma igreja há mais de 10 anos, o que importa é o quanto você conhece do leão que foi morto para de dentro dele saísse doçura. Nós não medimos o nível da sua fé pelo tempo que você tem de igreja. Quantos anos você tem? Faz 20 anos que eu estou na igreja. O problema é seu, irmão. Se faz 20, se faz 10, se faz 15. O que importa é o quanto de Jesus você conhece, não o quanto de igreja você frequenta. A medida, a estatura de um homem é medido pelo quanto ele tem a revelação do enigma. A estatura de fé de um homem, ela é medida pelo quanto essa pessoa conhece de Jesus. Ei, cristão, escute, fale para mim de Jesus, fale dele para mim, fale de Jesus para mim, porque ele veio de terra distante, ele se apaixonou por uma noiva improvável, sabe, ele veio de terra distante para se apaixonar por mim e por você. Vou para a terra distante porque não há ninguém mais bela do que ela. Nada fascina mais Jesus do que a minha coletividade com você. Porque se alguém te falou que você é a igreja, se alguém está enganado, a igreja não é você, a igreja somos nós. A igreja não é, como eu aprendi com o meu apóstolo, a igreja ela não é fruto do seu individualismo, ela é o resultado da sua individualidade, é isso, P?
É quando você une quem você é como um indivíduo com quem o teu irmão é como um indivíduo, e na coletividade nós nos tornamos a igreja. Não é você que eu sou a igreja. Se você fosse a igreja, irmão, você podia só ser salvo. A igreja é a soma da nossa individualidade. E Jesus resumiu a igreja em no mínimo 2, por isso pode tirar o cavalinho da chuva. Ele disse: aonde vocês se reunirem em 2 ou mais, eu estarei presente no meio de vós. Ele sempre resumiu no mínimo 2, no mínimo 2. Então tira o cavalinho da chuva, você não é a igreja não, nós somos a igreja, pela qual ele se apaixonou. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque cabe a mim e cabe a você, como igreja, revelar a pessoa de Jesus Cristo aos homens da cidade. Cabe a mim e a você manifestar a pessoa de Jesus Cristo aos homens da cidade. E sabe que às vezes a gente está pregando de Jesus, as pessoas ficam assim, ó. Às vezes nós estamos falando de Jesus. Às vezes quando fala de Davi e Golias, fica mais legal, parece filme. Quando fala de Noé construindo a arca. Mas quando fala de Jesus, porque nós conhecemos pouco dele. E eu vou falar para você por que nós conhecemos pouco de Jesus. Nós conhecemos pouco dele, bem pouquinho. Nós conhecemos bastante de música, teologia nós conhecemos bastante. Mas de Jesus, do que ele gosta de comer, qual é a adoração que alimenta Jesus? O que ele quer ouvir? Quando eu me casei com essa noiva, com essa preciosa noiva aqui, foi muito engraçado. Eu vou contar, tá, amor? Nosso testemunho de amor. Acordei de manhã assim. Olha quando a gente é casado, na primeira semana, segunda semana, tinha uma mesa de pequeno almoço, de café da manhã, pronta. Um monte de coisa, com geleia e tudo. Ovo e tudo. Eu falei, ela fiz para você. Eu falei, eu não como de manhã, não gosto. Mas eu fiz para você, você não vai comer? Não, se você tivesse feito para mim, você tinha que perguntar o que eu gosto. Você não tem que fazer para mim baseado no que você gosta. Aí ela fazia o almoço, e ela veio do Acre, irmão. O Acre, alguém sabe onde é o Acre? Nem eu. Eu fui lá, o avião parou, desci, mas eu não sei onde que é. Irmãos, e ela foi fazer um feijão cheio de coisa, um arroz, as comidas fortes. Eu vim daqui de Marília, que não põe nem alho no arroz. Você põe, né? Minha mãe faz na panela elétrica. Ela põe o arroz e a água e põe na tomada, sai o arroz. Dona Ivone, minha princesa. E aí eu estranhei. Ela falou, amor, fiz para você. Eu falei, não, para mim não. Cheio de pimenta. Nem gosto de pimenta, nem do cheiro. Eu falei, se você tivesse feito para mim, você tinha que saber conhecer o meu gosto, saber o que eu quero comer. Irmãos, uma criana hoje cozinha arroz só com água. Mete só água no arroz. O feijão lá em Portugal é enlatado, ela só joga na panela e fala, pronto seu almoço. Mas o Senhor me ensinou muita coisa, porque a igreja hoje ela tem cantado para Jesus o que ela acha mais bonito. E a gente tem feito para Jesus o que a gente acha que é legal. Não, mas a igreja lá está dando certo, está fazendo, vamos fazer também. Jesus está falando, mas não é isso que eu quero, você está fazendo para mim. Você tem que entrar em minha presença, para entender o que eu quero que você me dê. Aí você me dá. Nós não podemos, porque a gente está cheio de boa intenção, e a gente está fazendo coisa boa para Jesus. Para Jesus é de todo o coração, mas talvez não é o que Ele quer. Posso ouvir um amém? Um amém melhorzinho, posso ouvir um amém? Por isso, se você quer entregar uma oferta a Jesus, até o momento da oferta, vamos ofertar, a gente pega o que tem no bolso e a gente oferta. Pare para ouvir, fala, Jesus, o que você quer que eu oferte? Às vezes fala, dá o seu carro. Você fala, não, isso é do diabo, esse diabo tem cada brincadeira, vem falar comigo na hora do culto. É verdade. Mas em tudo, nós precisamos dar a Jesus o que Ele quer. Agora eu vou falar para você por que é que a gente conhece pouco dele. E daqui a pouco nós vamos entender por que Ele está falando isso. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 18. Agora sim, vamos lá. Lucas 18, eu disse? Obrigado, Espírito Santo.
Alguém está me entendendo aqui nessa noite? Aleluia. Alguém está me entendendo? Que o que vai nos conduzir à eternidade é as vestes festivas que nós herdamos pela revelação que nós temos de Jesus Cristo. Alguém acredita na Bíblia aqui? Levanta a mão. Quem acredita na Bíblia? Quem acredita nela? Então eu vou falar uma loucura para você. Romanos capítulo 10, versículo 9. Está ali a condição para a salvação. Qual é a condição da salvação que está em Romanos 10, 9? Alguém sabe? Então decore, porque essa é a evidência da tua salvação. Se alguém te perguntar por que você é salvo, está em Romanos 10, 9, que diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, com o quê? Vamos lá, igreja, me ajude. Com a tua, confessares Jesus como? E no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É a condição. Confessar com a boca que Ele é Senhor e crer com o coração que Ele está ressurreto dentre os mortos, será salvo. Aí alguém sabe a história do ladrão da cruz? Jesus está pregado no meio de dois ladrões. Um olha para o lado e fica zoando, fala: Jesus, você tem cada brincadeira, desce daí. E o outro do lado olha para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha e fala: ele confessou com a boca e creu com o coração, ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia, ela é inerrante. E o que está escrito na Bíblia, ela é comprovado pela própria Bíblia. Aquele homem foi salvo porque ele cumpriu Romanos capítulo 10, versículo 9. Ele confessou com a boca e creu com o coração. Aleluia! Lucas 18 diz assim: os discípulos estavam perguntando para Jesus como orar. E os discípulos chegam e falam: Jesus, ensina a gente a orar. Que coisa de louco, né? Jesus nos ensina a orar. Olha aqui que Jesus vai falar. Agora Jesus vai ensinar a orar. Alguém aqui quer aprender a orar? Ninguém? Eu quero, então só eu. Alguém quer aprender a orar? Então vamos aprender com Jesus. Eu acho que Ele é o melhor mestre que pode nos ensinar, não é? Vamos lá, vamos aprender com Jesus. Lucas 18. E contou-lhes também, estão comigo? Uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí já está a chave porque as pessoas esmorecem, porque não ora sempre. Jesus falou: se você orar sempre e nunca esmorece. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se está esmorecido é porque não está orando sempre. Fica a dica. Vamos seguir o texto no verso 2. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz. Havia na onde? Que nem temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo: verso 4: e por algum tempo não quis. Obrigado, Espírito Santo. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens. Verso 5: todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a molestar-me. E disse o Senhor, Jesus está ensinando a orar, e ele fala: ouve o que diz esse juiz iníquo. Ouve. Você quer aprender a orar? Presta atenção no que esse juiz disse. E o que é que o juiz disse? Vamos ler de novo o verso 5, para nós entendermos o que é que o juiz disse. Todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a molestar-me. Ouve o que diz esse juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, ainda que tardio em irar-se, em tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
Irmãos, a menor visão de Deus, ela é uma cidade. Eu ouço isso do meu apóstolo. Ele já me disse isso, isso marcou a minha vida. A menor visão de Deus é a cidade. Quando Deus olha, Ele não olha para a igreja, casa de Israel, ou igreja A, igreja B. Ele olha para a igreja da cidade. E cada ministério, cada denominação é uma parte do corpo que contribui para o que Deus está fazendo na cidade. A menor visão de Deus é a cidade. E aqui o texto, Jesus está ensinando de oração, ele fala da cidade. Ele fala, imagina que na cidade tem iniquidade, um juiz iníquo. Só que também na cidade tem uma viúva, encardida. Quando a Bíblia se refere a viúva, você pode fazer a analogia com a igreja. Porque em carne, quando ele morreu na cruz, em carne a igreja ficou viúva. Então quando nós olhamos para viúva na Bíblia, eu consigo fazer a analogia com a igreja. Porque em carne, nós estamos viúvos por tempo provisório. Posso ouvir um amém? Alguém se alegrou quando eu disse por tempo provisório? Eu me alegrei. Então a viúva, ela representa a igreja. E Jesus está falando, na cidade que pode haver iniquidade, tem um juiz iníquo, mas na cidade também existe uma igreja, uma viúva. E essa viúva, ela para na porta do juiz. E ela começa a importunar ele. E o juiz é mau, não teme a Deus e nem o homem. Mas ouve o que diz esse juiz. Porque essa viúva, ela está me importunando. Eu vou atender o que ela quer. Escute, por favor. Eu estou falando ainda de Sansão. Capítulo 11 de Lucas, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Os discípulos perguntam, Jesus nos ensina a orar. Ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar, então vocês querem aprender a orar? Eu vou contar uma parábola. Ele fala, qual de vós que tem um amigo e vai na casa do amigo meia-noite, bate na porta e diz, amigo, me dá um pão. E o amigo diz, olha, eu já estou deitado, as minhas crianças já estão na cama, eu não vou levantar para te dar um pão. Em verdade vos digo, que se ele não abrir a porta, porque é teu amigo, ele abrirá por causa da importunação. Lucas 11. Jesus ensinando a orar. Aí o que me chama a atenção é que ele fala da viúva que importuna, o amigo que importuna, e fala lá na passagem de Sansão, que a noiva, ela só teve a revelação do enigma, porque durante 7 dias ela foi encardida, e ela ficou importunando. E hoje a igreja do Senhor Jesus acha que nós estamos numa cadeira tão confortável, Jesus vai passar e falar, ah, que povo bonito, vocês querem uma bencinha? Quer uma benção? Vou dar uma bencinha. Ah, irmão. Ai, nossa, Denilton, sua careca está tão brilhante. Eu vou te dar uma benção. Ah, para com isso, irmão. Gostei do branquinho dos teus olhos. Jesus estava ensinando a chave para a igreja. E Jesus estava falando, mesmo que os céus não queiram liberar, se vocês se posicionarem e começarem a atacar as regiões celestiais de forma importunadora, os céus, eles não vão dar uma ordem, eles vão liberar uma resposta. Jesus estava ensinando isso para nós, irmão. E a noiva senta 7 dias e fica, me conta. O noivo fala, meu Deus, toma o enigma. A noiva pega, chega para a cidade, porque a menor visão dele é uma cidade. E ele chega para a cidade, para os homens da cidade, e fala, ei, eu sei o enigma, eu conheço o leão que foi morto. Eu conheço. E nós precisamos viver essa realidade hoje, de como igreja começar a importunar as regiões celestiais, e pegar as revelações, correr para a cidade e falar, ei, eu conheço a Jesus vivo e ressurreto dentre os mortos. Porque a nossa pregação hoje é, entra lá no Facebook da minha igreja para você ver, o nosso evangelismo é uma camiseta da minha igreja, que legal, vamos lá, você vai ter uma também. E Jesus está falando para a igreja,
Importune as regiões celestiais. Ei, indivíduo, escute, Deus não vai dar nada na sua vida porque você é bonzinho, não, irmão. Deus vai te dar porque você está posicionado. Se você estiver posicionado, Ele libera de graça. Mas se você não estiver posicionado, Ele não te dá nada. As coisas espirituais não são liberadas porque você é bonzinho. As coisas naturais, sim. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, irmão. As coisas naturais você não precisa buscar, Deus vai te dar porque você é filho. Se você estiver desempregado, não precisa buscar isso de Deus não, irmão. Acorda às 7 da manhã, pastinha com o currículo debaixo do braço, bicicletinha, ônibus, currículo, Deus vai abrir a porta. Faz assim, ó. Tá aí a bênção. Ah, tá faltando dinheiro, ora para Deus abençoar. E às vezes eu oro, de boca fechada, dá vergonha na cara dele, Senhor, para ele trabalhar, Senhor. Irmãos, as coisas naturais Deus dá de graça porque você é filho, mas as coisas espirituais têm um lugar, está escondida. Jesus vai falar do reino de Deus, Adenilton, ele fala assim, ó, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. Aí ele encontrou um tesouro no campo. Aí sabe o que ele faz? Ele encontrou o tesouro na onde? Ele vai e vende tudo que tem, compra o campo inteiro. Sabe o que ele está falando? Da onde eu descobri esse tesouro tem muito mais, eu vou cavar até encontrar mais. E quando nós somos salvos, a gente recebe o tesouro, aí ele fala, agora para com a sua vida mundana, vende, para com tudo, e começa a procurar no campo que tem mais. Tem mais. Até quando nós vamos ser rasos no conhecimento de Jesus, cara? Alguém te pergunta, fala de Jesus para mim. Ele é bom, hein? Ainda tem uns mais terríveis que falam assim, cabelinho comprido, barbinha, panozinho. É esse Jesus, aquele paninho quem pintou foi Michelangelo, irmão. Ele foi crucificado nu. O Espírito Santo precisa mexer com a nossa estrutura, senão nós vamos ficar do mesmo jeitinho, fazendo a mesma coisa. Estava falando com o pastor Wesley hoje, cara, os caras estão do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, uns caras que nós conhecemos 20 anos atrás. Aí sabe o que ele falou para mim? E senta ainda na mesma cadeira, há 20 anos. Porque falta a garra, a gana, falta a raça da igreja. Jesus estava ensinando a orar, ele não falou assim, fonte de pedido. Sabe quando ele está falando com o povo, ele fala assim, ó, sobre oração, ele fala, se você pedir, dar-se-vos-á. Se você buscar, encontrareis. Mateus 7:7. Se você pedir, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Bater e e abrir-se-lhe-á. Jesus estava falando que no relacionamento tem níveis de intimidade. A oração tem níveis, são níveis de maturidade. Tudo que o meu filho sabe fazer de 1 ano é pedir. Ele faz assim com a mãozinha já, ó. Não sabe nem falar, mas pedir já sabe. E a primeira coisa que um homem, quando nasce do Espírito, ele sabe fazer é pedir. Não sabe nem falar, mas pedir ele sabe. Pedir, dar-se-vos-á, é menino, tem que dar. O menino pede, Deus dá. Aí quando a gente entra no processo de amadurecimento, Deus começa a fazer assim com a mão, ó, vem buscar. Aí você ora um pouquinho, jejum um pouquinho, Deus dá. Aí você clama, Deus dá. Irmãos, mas vai chegar um momento que o Senhor está gerando uma maturidade em você. Escute, que Ele vai colocar você diante de uma porta fechada. E você vai falar, é impossível. É impossível. Mas eu vou bater nessa porta aqui até ela abrir. Até ela abrir. Eu vou bater, eu vou importunar essa porta aqui até abrir. Porque se a minha Bíblia fala que é assim, eu vou bater até abrir. Alguém já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? Se eu encontrar essa mulher na eternidade, eu vou falar, assina aqui minha camiseta, filha. Eu vou falar, eu vou levar uma camiseta em branco para ela assinar minha camiseta. Vocês estão rindo? É verdade. Cada brincadeira. Eu vou atrás de Moisés, eu vou atrás de Elias. Eu vou querer encontrar aquela mulher encardida. A mulher na beira da morte, ela perde tudo que tem.
Ela olha e fala assim: simplesmente se eu tocar em Jesus eu vou ser curado. Jesus está lá no meio da multidão, nem sabe que essa mulher existe. A encrenca olha e fala assim: ah lá ele lá, se eu tocar nele eu vou ser curado. Ele começa a enfrentar a multidão, rasteja no meio da terra, levanta e entra. Quando Jesus está andando assim, a mulher vai por baixo, ela mete a cara no chão e ela, pá, Jesus, para! Alguém me tocou. Os discípulos falam: Jesus, você tem cada brincadeira, você só pode, a multidão está te tocando, todo mundo está te tocando, e você diz: quem me tocou? Essa cena é igual ao nosso culto, irmão, que a gente sai de casa para tocar Jesus de qualquer jeito, e Jesus não está nem aí. A gente toca Jesus de qualquer jeito, e Jesus não está nem aí. Aí a mulher toca Jesus, Jesus para e fala: cara, eu não dei não, eu senti que alguém arrancou o poder de mim, irmão. A mulher foi curada e Jesus não quis curar ela, velho. Jesus não quis curar a mulher. Jesus não sabia nem que a mulher existia, mas ela era importunadora. Ela entrou no meio da multidão, ela arrancou o poder de Jesus, velho. Que é isso? Que é isso? Vou falar uma heresia aqui. Hebreus 11 está errado, tinha que ter o nome dela lá também. Que heroína, velho. Ela arrancou o poder de Jesus. E Jesus olhou e falou: cara, saiu o poder de mim. E o Espírito Santo está clamando hoje: aonde está a igreja que vai arrancar das regiões celestiais sem que as regiões celestiais liberem? Aonde está a igreja que o juiz vai falar assim: não vou fazer, não vou dar, não quero saber, minha filha, eu vou entrar, não vou dar, eu vou entrar, não vou fazer, mas eu vou entrar. Junta, irmão, a cadeira, regaça a manga, pega na mão do teu pastor, fala: pronto, não sou mais sozinho, nós somos dois, vamos importunar as regiões celestiais. Pega na mão do teu irmão que está do lado e fala assim: cara, nós somos dois, vamos lá, vamos atacar as regiões celestiais até que ele venha. Até que ele venha. Ou você acha que ele fará porque a sua teologia é boa? Eu tive essa revelação um tempo atrás. Eu reunia a equipe missionária, a equipe dos pastores em janeiro do ano passado. Eu disse para eles assim: nada mais importa em Casa do Leão, nada mais, tudo é secundário. Vocês estão prontos? Eles: para quê? Eu falei: nós vamos atacar as regiões celestiais. O que nós vamos fazer? Nós vamos todo dia, no mesmo lugar, na mesma hora, nós vamos fazer a mesma coisa. Os caras: mas como assim? Eu falei: todo dia, nós vamos entrar 9 da manhã, e hoje a gente sai 6 da tarde, a gente entra dentro de uma sala, e às vezes a gente não quer estar ali, às vezes não, todo dia, a gente quer estar no WhatsApp ou no filme, ou na rua, ou comendo. Estamos lá. A gente recebe um pouquinho, mas irmão, nós estamos crendo em coisas absurdas. Escuta o que eu vou falar para você. Escute. Dentro de poucos meses você vai ouvir falar da nação portuguesa. Dentro de poucos meses você vai ouvir falar do que Deus está fazendo lá. Eu estou lá, minha esposa está lá e nós estamos vendo, mas as nações da terra vão ouvir um eco daquilo que Deus está fazendo na nação portuguesa. Irmão, nós estamos parados. Porque quando eu cheguei lá, eu ouvi falar: Portugal é a porta do avivamento. Ai, que legal. Eu falei: irmão, se é a porta do avivamento, eu vou caçar ele de qualquer jeito. A nossa fé não é mística. Aleluia, o avivamento está chegando. Irmão, se o avivamento está chegando, nós estamos correndo atrás dele. Sabe o que Noé fez? Deus deu uma revelação para Noé. E Noé, por causa dessa revelação, Adenilton, escute, ele ficou 120 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa.
Hoje em dia nós somos tão movidos por resultado que se a gente faz não dá certo, a gente muda, faz diferente. Noé ficou 120 anos. Posso te falar uma verdade? Se fosse eu, no segundo ano eu já tinha parado. Cara, que loucura, eu estou construindo uma coisa que eu nem sei o que é, esperando uma coisa que nunca aconteceu. Para com isso, eu estou bebendo gasolina, eu estou doido. Mas o cara ficou 120 anos fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Será que esse cara importunou? Escute, nós podemos falar que Deus enviou o dilúvio, mas eu quero falar uma coisa de uma linguagem figurativa para você, e eu encerro dizendo isso. Nós podemos falar que Deus enviou o dilúvio, e eu posso falar que Deus não enviou, Ele só comunicou. Eu posso falar que Deus comunicou o dilúvio. Ele falou: Moisés, eu quero enviar água na terra. Eu vou enviar água na terra, Moisés. Então, aí Moisés fala assim: você vai enviar, então pode deixar que eu vou atrair ela. Você vai enviar, então eu vou atrair. E Noé começou a provocar as regiões celestiais, até que a água não aguentou e foi liberada. Alguém está me entendendo? Deus comunica o que Ele quer fazer. Ele fala assim: eu vou fazer. Aí Ele espera que a gente se posicione. Deus, você vai fazer? Então pode vir, que aqui nós é encrenca. Nós vamos ficar aqui batalhando, batendo na mesma tecla, até que o Senhor faça. O Senhor quer fazer? Então vem e faz. Faz. É tempo da igreja sair da fé mística. Aleluia, vai acontecer o meu milagre aqui. Aleluia, Deus vai fazer, glória a Deus, recebo. Irmão, sabe em Casa do Leão como que a gente recebe as coisas? Quando alguém recebe uma palavra nas regiões celestiais, fala: cara, eu pego essa palavra, faz igual Jacó. Quando Jacó pega uma palavra das regiões celestiais, ele acorda, ele pega o travesseiro dele, que é uma pedra, ele oferta no altar, ele derrama óleo e fala: pronto, eu estou selando essa palavra. Em Casa do Leão, quando alguém pega a palavra no espiritual, amém, eu recebo. Não, as pessoas tiram bens do corpo, é uma coisa de louco. As pessoas vão no altar e jogam os bens, falam: está selada essa palavra, ela é minha. Dinheiro, relógio, tênis, um monte de gente indo embora descalço. Camisa, as pessoas tiram a blusa, joga, está aqui, brinco, joga. Às vezes acaba o culto, eu chego no meu escritório, em cima da mesa tem um tanto de coisa. Eu mando foto para o Apênio, eu falo: cara, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu levo tudo para a rua, dou para o sem-abrigo. As pessoas vão para o altar, está selada, essa palavra é minha. Porque nós estamos entendendo, irmãos, que quando a gente pega as coisas nas regiões celestiais, nós precisamos, nem que seja de forma simbólica, nos mover na terra. Que não dá mais para ser místico. Eu recebo no nome de Jesus. É tempo da gente falar: o Senhor quer enviar água mesmo? O Senhor quer enviar chuva mesmo? Então fica sossegado, que eu vou trabalhar no mesmo lugar, todo dia, até que o céu se abra. Eu quero finalizar dizendo que Marília está clamando, não por uma atividade nova na igreja. Marília está clamando para a evidência do nome de Jesus. Marília está clamando pela evidência do nome de Jesus. Marília está clamando pela evidência do nome dele. E as pessoas, elas não estão procurando uma igreja nova, elas estão procurando a casa do pão. Elas estão indo nos lugares, elas falam: cara, eu quero comer do pão vivo, onde está ele? Eu quero comer do mel que sai de dentro do leão. Eu quero comer do mel que sai de dentro dele. Chorei, que ora em línguas aí, você que ora em línguas, libera. Chorei, onde está o leão morto? Eu quero comer mel dele. Chorei, calabassobre, coremandelebre. Escute, casa de Israel, se nós não nos posicionarmos para importunar as regiões celestiais, nós não teremos uma revelação. E nós teremos que reproduzir a revelação do outro. Por isso é tempo de nós nos posicionarmos, meus irmãos, juntos como igreja, e falar: vamos até que custe a nossa vida. Aleluia. Se coloque em pé no seu lugar, irmão.